Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Silvio Joalheiro. Está comigo hoje, aqui na bancada, que eu, pela segunda vez, melhor dizendo, meu amigo José Patrocínio. Patrocínio, como normalmente o José é chamado, Patrocínio, eu também o chamo de Patrocínio. E o nosso papo hoje com Patrocínio vai ser sobre pensamento, dentro da lógica da visão espírita. Pensamento e vontade. Patrocínio, agora, oficialmente, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente estar aqui hoje nessa tarde calorenta de quase 40 graus. Isso aí. E não é fácil a gente conviver com um calor desse. Muito obrigado, Patrocínio. Com certeza, obrigado. A gente que agradece o convite, né? O nosso abraço fraterno dos nossos irmãos da Aliança Espírita, para o nosso irmão Jader, e parabéns por esse trabalho, né? Que a gente aí já tem dado tantos frutos, né? De divulgação, principalmente para os nossos irmãos simpatizantes da doutrina e para a gente, né? Que também aí estuda há alguns anos e já faz parte aí de relembrar esses ensinamentos que às vezes a gente, pelas correrias, né, a gente esquece de relembrá-los, mas são sempre muito importantes. O Patrocínio, ele é o atual presidente da Aliança Espírita Santa Mariense. Patrocínio, já que o nosso assunto é pensamento e vontade, o que é, na lógica da visão espírita, o pensamento? O que é o pensamento? Bom, Emmanuel, né, ditou um livro pela pena de Chico Xavier chamado Pensamento e Vida, né, em que ele nos diz lá que o pensamento é uma onda eletromagnética, Se a gente for para a Gênese, também lá no capítulo 14, que fala dos fluidos, né, a gente vê que Kardec nos diz que o pensamento ele é transmitido pelo fluido espiritual, né, que é um tipo de fluido cósmico universal, que na verdade é o nosso perispírito. Então, na verdade, essa onda unida ao nosso fluido, né, ela seria o que nós chamamos aí de pensamento, que inclusive nesse capítulo Kardec nos fala das formas, pensamentos, né, e tantas coisas que influenciam a nossa vida a partir daquilo que nós pensamos, né, que é uma coisa que hoje nós encarnados na Terra não pensamos tanto. Poxa, mas que valor tem o que eu penso, né? A forma com que eu penso, que vai pelo pensamento, né? Apesar do Livro dos Espíritos nos falar que somos livres, né? Lá na questão 833, somos livres para pensar, né? Nós somos livres, é o único lugar onde o homem é perfeitamente livre no seu pensamento, né? Apesar de dizer isso, os nossos pensamentos têm uma grande influência na nossa vida, né? Eles são os criadores da nossa existência atual, inclusive. No Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz o seguinte, que a origem dos pensamentos são as nossas emoções. Então, as emoções plasmam as ideias e as ideias, né, plasmam as ações. Exatamente, esse é meu segundo questionamento. Pensamento, vontade e ação. Pensamento, vontade e ação, né? É também aquilo que a gente não se dá por conta, né? Tudo que existe na Terra hoje, se a gente for analisar, teve origem antes no pensamento. Então, os homens primeiros pensaram, por exemplo, nas edificações, ou nas invenções, ou nas construções,
ou seja lá em que parte da evolução que a humanidade, né, tenha criado, primeiro surgiu no cérebro de alguém. Né? Alguém pensou, alguém idealizou, né, aquela situação. E também teve a vontade de concretizar, né, aquilo que ele pensou. Então, essa vontade, nos diz Emmanuel, lá no Pensamento e Vida também, que é o gabinete, né, onde o homem tem lá a sua força motriz capaz de realizar suas ações. Então, quando não passa pelo gabinete da vontade, né, nenhuma ação é realizada, na Terra, inclusive. Então, é preciso que a nossa vontade esteja aí plena para que as coisas se realizem. Que é uma coisa que a gente não se dá muito conta, né? Conversávamos com o Jader aqui antes de falar sobre isso. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 909, né? Em que Kardec pergunta o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que a gente conversa muitas vezes na casa espírita, inclusive, né? Palestra, às vezes, na casa espírita. Poxa, como é difícil a gente mudar. Como é difícil a gente mudar as nossas inclinações, os nossos atos, as nossas ações, aquilo que nós pensamos, inclusive. Né? Quando, na verdade, a resposta é o seguinte: é possível sim. E, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes, o que lhe falta é a vontade. Né? Então, a nossa vontade ativa para realizar as coisas é o que a doutrina espírita nos diz que provoca aí as nossas realizações, a nossa mudança de pensamento, a nossa reforma íntima e por aí vai. Então, tudo passa pelo gabinete da vontade, é claro, né, orientado e criado primeiro pelo nosso pensamento. Agora, o nosso pensamento e as companhias espirituais. O que tu pode esclarecer para o nosso telespectador a respeito disso? A gente fala sempre que, a doutrina, né, espírita nos esclarece que tudo na vida é sintonia. Né? Nós vivemos num mundo onde a sintonia é o grande eixo basilar, né? Seja aí na construção dos corpos físicos, na construção dos corpos materiais, né? Nas pessoas com quem nós realmente escolhemos conviver, né? Com aqueles que nós temos afinidade, com aquelas que nós escolhemos para estar ao nosso lado e por aí vai. Né? Existe essa lei da afinidade. E dentro dessa lei da afinidade, quando nós, por exemplo, estamos aí, vamos dizer, numa afinidade feliz, né? Provavelmente as companhias que nós temos ao nosso lado também vão estar felizes. Né? Nós sofremos, nós fazemos esse contágio, vamos dizer assim, do nosso pensamento para o outro. E isso também nos diz a doutrina espírita, uma brecha, né? Em que, às vezes, os espíritos encontram para nos influenciar, vamos dizer assim. Então, se a gente vê lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é: mais do que imaginais. Né? Muitas vezes são eles que vos dirigem. Né? Então, existe essa influenciação, existe essa sintonia, quando, na verdade, nós estamos na mesma faixa vibratória, que é uma coisa que a gente tem uma dificuldade muito grande de esclarecer, inclusive para as pessoas que procuram atendimento na casa fraterna, na casa espírita. Né? Quando a gente faz um atendimento fraterno, a gente explica que o primeiro passo, né, o primeiro, entre aspas, medicamento que a pessoa precisa procurar é a palestra de esclarecimento. Né? Por que isso? Porque através da evangelioterapia, né, da palavra do palestrante, do doutrinador, é que uma nova ideia vai ser aí colocada, né, uma possível nova transformação naquele espírito que às vezes está aí, não acha muitas vezes solução para os seus problemas, mas que é colocada uma nova ideia. Né? E aí o ponto de partida para a verdadeira cura, entre aspas, né, que a gente fala no Espiritismo. Então, é muito importante que a gente mude os nossos pensamentos. É claro que isso depende da nossa vontade. Né? André Luiz nos fala lá nos domínios da mediunidade que o bom palestrante, o palestrante, né, de boa palavra, ele é que nem um eletricista. E vai aí desligando tomadas, fazendo conexões, né, para que aquela mente, aquele espírito, né, que muitas vezes está lá em perturbação, possa ir, poxa, existe uma saída, existe uma brecha. As coisas não precisam ser desse jeito, né? Eu posso pensar de uma outra forma, né? Posso escolher aí um novo caminho, e essas, às vezes, companhias desses irmãos menos esclarecidos,
né, que provavelmente vão estar, não que eles tenham causado essa situação, porque isso só existe quando existe uma brecha, né, quando existe uma tomada mental. E essa brecha é nós que Exatamente, oferecemos. exatamente, né? Então, quando existe essa possibilidade de a gente desligar aquela tomadinha, né, da tristeza, da melancolia, da desesperança, né, de não ver uma outra saída no nosso caminho, a gente aí consegue, né, ter o auxílio desses irmãos espirituais que vão nos auxiliar nesta, entre aspas, cura. Patrocínio, significa dizer que quando eu vibro com bons pensamentos, eu abro brecha para as companhias espirituais boas, elevadas, digamos. E o inverso também é verdadeiro. Quando eu vibro uma frequência baixa, eu abro brechas para espíritos que vibram também nessa frequência baixa. Perfeito. Nos diz a doutrina espírita exatamente o que tu esclareceste. É exatamente isso, né? Então, quando eu estou, por exemplo, numa sintonia de esperança, né? Às vezes a gente espera que as nossas preces, por exemplo, sejam atendidas, né? Poxa, eu queria tanto que isso acontecesse de bom, né? Me dá uma luz, me dá uma direção, né, para esse problema que eu preciso resolver, né? As preces vão ser sempre ouvidas, né? Como a gente sabe, lá está na Gênesis, capítulo 1, né? Deus é onipotente, onipresente, inclusive. Tudo sabe, tudo vê, onisciente. Então, essas preces Deus conhece, né? Mas é preciso que haja o nosso esforço. É preciso que a gente, né, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda de que o céu te ajudará, né? Batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Então, é preciso a nossa contrapartida de estarmos aí tentando sair daquela situação de desespero, entre aspas, né, daquela situação difícil, né, e dar o primeiro passo em direção ao caminho certo. O Evangelho nos dá um exemplo muito bom disso, né? Então, por exemplo, quando nos fala lá da prece. Então, quando a gente pede, por exemplo, está perdido no deserto, o homem perdido no deserto, né, que quer água, que necessita muito dela, Deus não lhe dá água, né, mas lhe dá talvez a intuição, né, de se dirigir a um caminho onde ele encontra água, lhe dá força, coragem para se levantar do lugar onde ele está e buscar, né, aquela água, aquilo que ele tanto necessita, e é dessa forma que a gente consegue aí colocando aí a nossa vontade, né, o nosso primeiro passo em direção à melhora, que essa melhora se realize, né? Porque se a gente não der o primeiro passo, né, ninguém vai dá-lo pela gente. Então, o que a gente precisa compreender, né, é que as nossas companhias espirituais dependem do nosso pensamento, e isso depende também da nossa disposição, né, de mudar. Patrocínio, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas eu vou deixar no ar uma pergunta que vai ser a primeira do segundo bloco. Os espíritos leem os nossos pensamentos? E com essa pergunta para o patrocínio, eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Beltrame Casa Completa, Silvio Joalheiro, e nosso intervalo é 1 minuto e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul. Na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Ótica Silvio Joalheiro. Está comigo hoje, para quem está chegando agora, José Patrocínio, presidente da Aliança Espírita Santa Mariense. E a gente está falando sobre pensamento, vontade e ação. E antes de finalizar o primeiro bloco, eu deixei um questionamento para o Patrocínio e ele vai responder, que é o seguinte: os espíritos leem os nossos pensamentos, Patrocínio? Os espíritos podem ler os nossos pensamentos, né? Nos diz lá uma questão dos espíritos, inclusive foi essa que a gente falou, né? Às vezes são eles que nos dirigem, conhecem os nossos pensamentos, né? E aí a gente coloca pelo nosso estudo, né, pelo que a gente sabe, dependendo, óbvio, do seu grau evolutivo, né? Nos diz, inclusive a própria codificação, os bons espíritos não se interessam senão pelo bem, né, pela caridade. E os maus espíritos também, né, quando nos influenciam, é porque aí acham alguma brecha, né, alguma forma de nos influenciar. Então eles conhecem os nossos pensamentos, né? E aí a gente se depara com várias situações, né, em que essas influenciações acontecem, né, e às vezes a gente se depara, né, a gente com pessoas que nos dizem, né, eu não consigo, né, conceber aí que os espíritos possam conhecer os meus pensamentos, tudo que eu penso, e a liberdade, né, de pensar onde é que fica, né? Mas na verdade isso acontece pela sintonia, né? Isso acontece pela faixa, vamos dizer, vibratória em que eu me encontro, em que esses irmãozinhos, às vezes menos esclarecidos, às vezes mais esclarecidos, dependendo dos meus pensamentos, né, estão ali às vezes ao me auxiliar, né? Esses dias a gente recebeu lá uma comunicação na Casa Espírita em que os espíritos nos diziam: meus irmãos, né, boas leituras, né, bons pensamentos, né, ação no bem, né, é a forma de nós, já que somos tão imperfeitos, que estamos numa orbe de provas e expiações aí, elevar um pouco a nossa frequência, né, e temos os auxílios desses irmãos desencarnados que trabalham no bem, que se interessam somente pelo bem, né, estejam também ao nosso lado, desde que nós estejamos aí colocando um pouco dos nossos esforços nessa direção. Patrocínio, vamos falar um pouco de viagem, se é que dá para dizer assim. Os espíritos superiores, aqueles espíritos elevados, que já passaram muitas encarnações pelo estágio que nós estamos aqui hoje, eles viajam utilizando o pensamento? Assim como nós viajamos, entre aspas, usando o pensamento, mas sem deslocamento nosso material, eles se deslocam através do pensamento. É exatamente como nos diz lá o Livro dos Médiuns, né? É como se eles colocassem esses espíritos, é óbvio que evoluídos para a gente ainda é uma coisa meio, entre aspas, inconcebível na nossa situação atual, conceber tal coisa. Mas os espíritos superiores podem, né, colocar lá uma fagulha, entre aspas, nos diz o Livro dos Médiuns, do seu pensamento, e estar, né, pela ubiquidade, nos diz o Livro dos Médiuns, em vários locais, inclusive ao mesmo tempo. E estar lá com a velocidade do pensamento, inclusive, né, que é uma coisa também que a gente não consegue nem imaginar, né, a velocidade do pensamento. Existem pesquisadores que já fizeram muitas experiências, né, para ver a velocidade, estudar a velocidade do pensamento, né, e chegar à conclusão que ele é mais do que a luz, inclusive, né? Muito mais. Então, para nós, é uma velocidade inimaginável, né? Então, os espíritos, sim, né, podem estar em vários lugares, se deslocar pela força do pensamento, né, apesar da gente ainda não conceber, né, tal coisa, mas isso com certeza acontece, e é dessa forma em que, inclusive, eles nos auxiliam, né? Imaginemos aí o nosso irmão Bezerra de Menezes, né, que auxiliam aí em tantas casas, por exemplo, né, que tem o seu nome, inclusive, né? Todas invocam nosso irmão Bezerra de Menezes e ele, né, com o seu pensamento consegue estar em vários locais, né, espírito evoluído que é. Então é mais ou menos dessa forma que a coisa acontece, né? Assim, os espíritos, né, superiores, que são os agentes, né, de Deus,
foram na criação e são na obra divina até hoje, inclusive, né, para o auxílio, né, tem aí essa faculdade. E o que é, Patrocínio, conexão de almas? Conexão de almas, né? Aí, apesar de parecer uma coisa estranha, né, nada mais é do que, por exemplo, a gente, dando um exemplo aqui muito pueril, né, nós que temos o mesmo ideal espírita, né, temos aí uma conexão de alma, né, nós nos interessamos pelas mesmas coisas, estamos conectados, né, pelo mesmo ideal, né, assim como acontece com os nossos irmãos que escolhem aí os seus parceiros para a vida inteira, né, como acontece com os nossos irmãos que se dedicam à arte ou à música, né, ou qualquer ideal que seja, né, são irmãos de alma, que têm a mesma ideia, as mesmas conexões, né, e são espíritos simpáticos que muitas vezes reencarnam nas mesmas famílias, né. A gente tem vários exemplos disso, né, vários exemplos de irmãos que vêm aí auxiliar uns aos outros, né, e é uma coisa que o nosso egoísmo ainda não concebe, né, mas se nós formos imaginar, por exemplo, uma mãe, né, que tem lá o seu filho numa situação difícil, com certeza ela vai fazer tudo, né, para auxiliá-lo, né? Existe ali uma conexão, um amor maior do que a gente pode compreender. E é isso que acontece com esses espíritos simpáticos também, né? Eu jamais vou conseguir ser totalmente feliz se aquele a quem eu amo está numa situação lá difícil, né? E com certeza não vou, né, para lugar nenhum enquanto eu não auxiliar aquele a quem eu amo tanto. Eu vou te fazer uma pergunta agora que não somente para o materialista, aquele que não acredita em nada além disso que a gente vê, quem é que pensa? É o cérebro ou é o espírito? Bom, a ciência nos diz que é o cérebro que pensa, né? O cérebro é o agente do pensamento. Entretanto, na obra Pensamento e Vida, inclusive, André Luiz nos diz que a origem do pensamento é o espírito, né? Quem pensa é o espírito. Então, nada mais faz o cérebro do que receber essas ondas, né, através do fluido espiritual, como nos diz lá a Gênese, né, e levar ao cérebro aí o seu impulso. Ele é nada mais do que um instrumento do espírito. E isso hoje a ciência, inclusive, já tem aí mais ou menos como provar, né? Então, nós temos aí as experiências de quase morte, em que um cérebro parado, né, os nossos irmãos têm memórias além daquelas que o cérebro poderia captar, porque teoricamente ele estaria parado, né? Então, o espírito é quem pensa, o espírito é a origem do pensamento, e Emmanuel, vai mais além. Ela nos diz que essa origem do pensamento é o nosso sentimento, né? Que é uma coisa que nós precisamos cuidar, né? O nosso sentimento é que dá origem a todos os nossos pensamentos e inclusive as nossas ações, já que tudo se encadeia, né? Então, voltando à nossa irmã Marlene Nobre, que a gente falou da outra vez aqui, que nos dizia que a gente repetiu as coisas erradas em outras encarnações, por isso elas vêm automaticamente hoje, né? Isso vai ser feito um exercício também, né? Se nós estamos pensando da forma errada, se nós estamos, né, se está saindo um sentimento de inveja, de rancor, né, de ódio em relação ao outro, isso tem que ser revertido através de um exercício que depende da nossa vontade, né, que depende do nosso esforço, que muitas vezes as pessoas não vão nos aplaudir, né, porque é um esforço íntimo de cada um de nós, e é aí que a gente precisa chegar, né? Tudo parte do pensamento que se origina dos nossos sentimentos, né? A nossa condição atual, inclusive, nós só estamos encarnados numa orbe de provas e expiações porque é o resultado das nossas ações anteriores, que resultaram dos nossos pensamentos anteriores, que resultaram dos nossos sentimentos anteriores. Então, essa cadeia precisa ser revista, né, através do exercício do bem nos dias de hoje e do policiamento, conforme nos dizia Santo Agostinho, né, diário das nossas ações, no final do dia, o que eu fiz hoje, que eu posso mudar amanhã, questão 919 do Livro dos Espíritos, né, para que eu possa ser melhor no dia de amanhã, né? Depende aí do meu esforço e da minha vontade em querer que as coisas mudem. Vamos fugir um pouquinho do nosso assunto, mas não totalmente. A obsessão pode se instalar numa pessoa através do pensamento?
A obsessão pode se instalar, inclusive existe auto-obsessão, inclusive, né, em que as pessoas têm aí vamos pular, acho que para uma realidade que a gente está vivendo atualmente. Nós estamos vivendo aí nos últimos 15 anos um avanço das tecnologias aí, né, em que a gente vive num mundo quase que tecnológico hoje, né? Nós vivemos aí com o celular 24 horas por dia, né? E ali a gente não se dá conta de que, por exemplo, a timeline do Facebook, ela é infinita, né? E nós vemos ali passar, se puder, né, a gente fica 24 horas ali vendo as coisas que estão passando, né? E às vezes nos importando com coisas que podem nos trazer aí uma situação de tristeza, né, de dores. Às vezes as pessoas não compartilham as melhores coisas, os melhores ideais, e a gente fica preocupado, entre aspas, obsediado, o que a ciência hoje nos fala das tecnopatologias, né, que é a depressão do Facebook, por exemplo. A gente não consegue, hoje tem pessoas que ficam deprimidas em ver a vida do outro, né, não conseguem ser felizes, porque aí o que as pessoas apresentam lá na rede social é o seu melhor, né, a sua felicidade, o que elas têm de melhor, né, e as dificuldades nunca são apresentadas. E a nossa vida não é feita disso, né? Todos nós temos os nossos momentos de tristeza, de dificuldade, em que a gente precisa analisar a nossa existência, né, sem se comparar com o outro. E isso acontece muitas vezes, essa auto-obsessão, né? Poxa, eu sou infeliz, poxa, como as pessoas são felizes, né? E eu não sou, ou não são suficientemente felizes, né? E isso causa, através desses pensamentos contínuos aí, um estado muitas vezes auto-obsessivo, né? E é uma porta abre também, brechas, é isso que tu falou? Exatamente. E ela também abre brechas, né, com certeza, para que os irmãos que estão na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória, né, de desespero, de desesperança, né, de tristeza, também estejam ali compartilhando ao nosso lado aqueles pensamentos. Então, o ponto de partida, na verdade, é o nosso interior, para que a gente possa mudar essa realidade, né? E é uma coisa que a gente não valoriza muito, né? Que mal tenho pensar nisso, puxa, mal tenho pensar naquilo, né? Mas ali é que está, na verdade, a origem de todos os males, né? O nosso interior, né? Que às vezes está um turbilhão, né? Está um furacão, e nós não nos damos conta disso, né? E, na verdade, às vezes a gente está muito bem por fora, quando, na verdade, a gente precisa analisar se o nosso temporal interior não está aí varrendo muitas vezes, e a gente não se dá conta disso. Patrocínio, eu gostaria de te informar que estamos chegando ao final do nosso programa, mas não sem antes te agradecer imensamente por tu poder estar aqui comigo hoje, batendo papo sobre pensamento, vontade e ação. Tenho certeza absoluta que foi um papo muito legal, tá? E o telespectador também, a minha certeza, deve ter gostado. E não vou encerrar o programa antes de deixar os últimos 15 segundos, se quiser deixar uma mensagem final. Eu queria, na verdade, deixar os nossos irmãos espíritas, simpatizantes, né, da doutrina, essa mensagem que a gente falou hoje, né? Pensamento é a base de tudo, né? A base da nossa existência atual, do que nos acontece nos dias atuais, do que nos aconteceu nas existências anteriores, né? Tudo é o resultado da ação que resulta, né? Que primeiro foi criada nos nossos pensamentos. E a mensagem do Mestre, né? Vigiai e orai, né? Vigiar o quê? Os nossos pensamentos. Orar para quê? Né? Para que a gente obtenha aí o auxílio dos bons espíritos, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas mazelas, de tudo que a gente carrega aí, né, de imperfeição, nos auxiliarem para que a gente, né, esteja aí no bom caminho, né? Se a gente conseguir cumprir essa máxima e do amar ao próximo como a si mesmo, né, que não é fácil também, mas que exige o nosso esforço, estaremos aí no caminho certo, com certeza. Muito bem. Patrocínio, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração, por tu estar aqui hoje comigo, batendo esse papo maravilhoso. E dizendo isso, estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina,
Beltrame Casa Completa e Ótica Silvio Joalheiro. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto.